amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que meu sétimo ano esteja muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos continuar aqui no processo, de estudo do nosso capítulo 8, que fala sobre a questão do espaço urbano brasileiro. A Pro vai fazer aqui uma revisãozinha bem rapidinha, tá bom? Relembrando alguns pontos da nossa aula anterior. Por que a gente vai relembrar, turminha? Porque são coisinhas que vocês têm que saber, tem que guardar. Então eu peguei algumas definições da nossa aula anterior para trazer para o nosso contexto aqui. Então começo com a diferenciação de urbanização e crescimento urbano. Quando eu falar urbanização, eu estou falando do aumento aí, do número de pessoas residindo no espaço urbano, tá bom? Ou seja, nas cidades. Quando eu falar de crescimento urbano, eu estou falando que o espaço físico dessa cidade, o espaço físico de fato aí cresceu, tá bom? Então há uma diferença do processo de crescimento da urbanização e desse crescimento urbano. Crescimento da urbanização é o crescimento de número de pessoas. Crescimento urbano e crescimento aí da área, tá bom? Da cidade aí. Depois, a Pro trabalhou com vocês a questão das causas da urbanização. O que provoca um aumento na urbanização aí, no nosso território brasileiro? Essa urbanização, ela vem sendo causada, e foi, causada aí pela questão da industrialização, que está atrelada à questão da urbanização. Então, quando a gente tem a industrialização como forma de economia, como meio econômico mais forte, a gente vai ter o quê? As pessoas migrando, indo aí para as cidades, ou seja, aumentando aí a urbanização, tá bom? Porque as indústrias aí geralmente vão se instalar em um espaço urbano. E outro ponto é a questão do êxodo rural, ou seja, essa saída dessas pessoas, desse espaço, que a gente vai chamar aqui, do espaço rural, em direção ao espaço urbano. Aí por N motivos, tá bom? Pode ser por uma questão física, então uma seca prolongada, ele não tem condição de permanecer. Pode ser por uma questão de venda de terra, pode ser porque a mecanização aí, do espaço rural não dá mais oportunidade de emprego. Então, N motivos, ele não tem condição de permanecer no campo, então vai para cidade. Então, êxodo rural e a industrialização vão ser aí as principais causas da urbanização. Trabalhamos também, turminha, a questão da urbanização no Brasil, tá bom? Quais são as características, como ela acontece? Então, a urbanização, ela vai acontecer a partir da industrialização, como eu falei anteriormente. E no Brasil, essa industrialização, ela começa a acontecer a partir da década ali de 40, de fato acontecendo. Então, a partir desse momento a gente consegue perceber. Até então, a população ela mora mais no espaço rural, Quando a gente tem o surgimento da industrialização, a gente começa a observar, que esse contexto aí de onde as pessoas moram no Brasil começa a mudar. E a gente tem a inversão do gráficozinho, mostrando que o país deixa de ser um país rural e passa a ser um país urbano a partir da troca do ciclo econômico aí do café, tá bom? Que era até então o principal, sendo substituído pelo ciclo aí das indústrias, tá bom, turminha? Essa urbanização aí no Brasil acontece a partir desse momento, certo? Dessa troca aí, desse ponto econômico, que vai levar também à troca do lugar onde as pessoas moram. Seguindo aí a relação do campo-cidade. Então eu falei para vocês, a gente debateu na nossa última aula, sobre a importância que tem essa relação. Nem o campo vive sem a cidade, nem a cidade vive sem o campo. O que a gente vai chamar, na geografia aí, desses espaços, de ajuda mútua, esses espaços aí que se interligam, Então, o campo e a cidade têm uma relação aí de interdependência, que a gente vai chamar, tá bom? Um depende do outro. As redes urbanas, que eu falei para vocês, redes seria o sentido de união. Cada cidade se liga à outra, tá bom? Formando o que a gente vai chamar de uma rede urbana brasileira, tá bom? A gente precisa dessa ligação
para que esse processo aconteça, né, de uma melhor forma. Seguindo aqui, a gente falou sobre a questão da hierarquia urbana, que é a diferença aí das cidades, né? Então, nem toda cidade é igual. Petrolina tem o mesmo porte de Rio de Janeiro? Não tem. De Recife? Não tem. Isso a gente cria o contexto da hierarquia urbana. É quando cada cidade vai assumir o seu papel aí, tá bom? Criando as diferenças aí. E aí, nesse contexto, a gente estudou o que seria uma metrópole global, nacional, regional. Um centro regional e um centro subregional, tá bom? Tô só relembrando os pontos que você tem que guardar aí. Quer ver com mais detalhe? Assiste a aula, volta aí na aula anterior. Região metropolitana, que é aquela união de municípios, tá certo? Então, eles precisam se ajudar em alguns serviços e aí eles acabam criando uma rede, né, que a gente vai chamar aqui de região metropolitana, tá bom? E aí essa região ela vai ter o nome da cidade principal. Quando eu falar região metropolitana de Recife, então são cidades, são municípios ali ligados, tá bom? A Recife, que seguem o mesmo ritmo de coleta de lixo, tá bom? Desses atendimentos básicos, tá bom? Ligados aí por uma cidade central, tá bom? Que vai ser essa metrópole. Por isso, região metropolitana. Ainda falamos sobre a questão das regiões, né, integradas, né, de desenvolvimento econômico, a RID. E aí eu disse para vocês que Petrolina e Juazeiro era uma RID, que eram pontos de desenvolvimento que estavam em estados diferentes, mas que tinham uma relação. Então, quem é que separa Juazeiro e Petrolina? Não, é um polo econômico, mas eles estão em estados diferentes, então eles passam a ser uma RID, tá bom? Que é essa rede aí, né, integrada de desenvolvimento econômico, tá certo? Ainda falamos sobre a questão da megalópole. O que é uma megalópole? É quando duas metrópoles, elas têm uma ligação muito forte, como São Paulo aí e Rio de Janeiro. Aí a gente tem uma megalópole, mega grande, uma grande metrópole aí, tá bom, gente? Que seria aí a partir dessa união. E quando a gente tem as outras cidades se unindo aí também, mas são cidades de porte menor, a gente tem aí a questão da conurbação. Conurbação seria quando duas cidades crescem tanto, tá bom? Crescem, que o espaço físico dessas cidades elas se encontram, tá bom? E aí a gente tem uma área que a gente chama de uma área aqui conurbada, que é uma área misturada, mas as cidades permanecem aí independentes, tá bom? Então, tem que observar essas questões. Seguindo aqui, sétimo ano, a PRO trabalha com vocês a questão dos problemas urbanos brasileiros. Eu falei para vocês que a nossa urbanização ela foi uma urbanização acelerada e por isso não foi planejada e por não ter sido planejada, aconteceu com uma série de problemas. Não foi isso? E aí eu cito para vocês essa questão aqui desses problemas, né? Falando um pouquinho sobre a questão da valorização das terras urbanas. Então a gente cria aquele sentido de centro-periferia a partir dessa questão de não planejar a nossa urbanização. Então, a excessiva valorização do preço das terras urbanas, né? Outra questão aqui é o inchaço populacional das cidades, que faz aí com que aconteça, né? Acaba criando aí a questão das favelas, dos cortiços, tá bom? Cortiço, lembrando que é aquela casa, né, maior, que geralmente abriga várias famílias, tá bom? E também a questão da migração pendulares aqui e também dos transtornos aqui ligados aos trabalhadores. Então, quem não enfrenta a questão do transporte público em horário de pico, né, nas grandes cidades. Então, tudo isso é uma falta de planejamento, tá bom, turminha? Então, as nossas cidades brasileiras, elas são carregadas de problemas, tá bom, que não foram solucionados por não ter sido pensado aí de fato, tá bom? Então, a gente tem esses probleminhas aí do trânsito, né, da questão da quantidade de pessoas residentes sem uma infraestrutura. O que é uma infraestrutura? Tendo um acesso a um saneamento básico, né, a um asfalto, tudo isso aí a gente precisa observar. Seguimos também, lembrando que na cidade também tem a questão dos problemas ambientais urbanos, que a gente também não pode deixar de lembrar. O que seriam esses problemas ambientais aí?
né? Ele é causado pela excessiva concentração populacional que as cidades têm, tá bom? E também ligado aqui à questão do tipo da atividade, né? Que a gente vai ter a atividade econômica, tá bom? Então a gente tem aí uma atividade mais voltada para a questão da indústria, então são atividades, né, também de serviços, são atividades que acabam poluindo mais. Então isso gera aí todo esse processo, né, de problemas ambientais urbanos, tá bom? E também a questão de você ultrapassar o limite da natureza, né, utilizando aí mais do que a natureza consegue repor, né, no tempo hábil. Isso acontece mais nas cidades, né? Então a gente tem aí várias colocações que podem ser levadas em conta quando a gente observa essa questão desses problemas ambientais urbanos. Eu coloquei aqui essas imagens para vocês observarem se não é frequente nas grandes cidades. Esgoto no lugar errado, a quantidade de carro, ilhas de calor, né, que a gente já trabalhou aqui, chuva ácidas, que no Brasil a gente ainda não tem, né, mas nas grandes cidades mundiais tem, né, a chuva ácida, né, a questão aqui de você estar, né, em locais inadequados, poluindo a questão dos rios, né, a fumaça, a poluição gigantesca. E aí a Pro começa a listar aqui para vocês o que é que provoca essa poluição urbana, esses problemas ambientais urbanos. Eu cito aqui, né, os principais, que vai ser a inversão térmica, ou seja, pela excessiva quantidade de poluição, a gente acaba tendo uma troca aí, né, por isso que a gente chama de inversão térmica, né, criando aí, né, o mecanismo aí de você estar aí trocando essas massas e a gente não sabe, né, a variação aí do tempo mudando rapidamente, né, a gente tem essa variação aí mudando rapidamente. A formação das ilhas de calor, gente, o que é uma ilha de calor? Volta aqui na imagem para vocês observar. É quando a gente tem um espaço altamente asfaltado, tá bom? Que a gente não tem a questão de árvore. Então, a temperatura nesse espaço, ele acaba se elevando, gerando o que a gente conhece como ilhas de calor, tá bom? Outro ponto aqui é a chuva ácida, que é o que, minha gente? É quando a chuva, né, eu até coloquei aqui para vocês, que é quando a poluição é tão grande que quando chove, essa chuva, essa água da chuva, ela vem com um alto teor aqui, né, e acaba até corroendo aí estruturas da própria estrutura física e também a questão de plantações, né, então essa chuva, ela vem com ácido a mais, tá certo? Então, provoca isso aí também. O problema do lixo, que a gente não precisa nem comentar, né, que é descartado em local inadequado, não tem uma coleta, né, para todos, né, e é quando se coleta, aonde é que é colocado. Então, o problema do lixo nas cidades é um problema seríssimo, né, minha gente? A gente fazer aí o caminho do lixo é um caminho, assim, que a gente tem que observar que é terrível, e é um desafio para todas as cidades brasileiras. Poluição hídrica, mostrei a imagenzinha do esgoto sendo jogado, né, nos seus rios, né, então é um problema que as cidades enfrentam também. Poluição atmosférica, aí, né, por conta da questão dos carros, né, que emitem aí muita poluição, as indústrias também, então tudo isso gera essa excessiva poluição. Poluição do solo acontece também, né, minha gente? Então a gente já observou, né, já visualizamos aí em várias questões, inclusive por não ter saneamento, então o solo ele é poluído também, e também por resíduos aí mais sólidos. Poluição sonora, o barulho excessivo das cidades, né, aí causado por festas, por ambientes inadequados, então há uma poluição sonora, também a questão da quantidade de veículo, então na cidade também há essa questão da poluição sonora. Poluição visual, demais, né? Então quando você vai no centro que você vê aquele monte de coisa pregada, né? Outdoor em todo lugar, então há uma poluição também visual. Isso acontece nas cidades brasileiras. Enchentes, né? Que aí infelizmente é uma questão, né? Ligada a um processo de não ter um escoamento adequado e a falta de arborização. Tudo isso são a questão aqui ligadas, né? São problemas ligados à nossa urbanização brasileira, tá bom, turminha? E aí, tudo isso é tratado no capítulo de vocês e a Pro, né, trouxe aqui de forma rapidinha, sintetizada para vocês.
ok? Então, aula finalizada, conteúdo revisto, né, relembrado, revisado e atualizado. Então, aproveitem demais esse material e até o nosso próximo encontro, ó! Beijos da Pro!